Gravando agora. Pronto? Pronto. Então, boa tarde a todos e todas, né? É com imensa alegria que hoje, no Dia Mundial da Educação, né, 28 de abril, o curso de Pedagogia, representado aqui por 3 professores, Tiago, professor Wilson e eu, iremos, de certa forma, contribuir, né, com esse processo de discussão e reflexão desse momento atual, nunca visto antes na história mundial, né, pós-Segunda Guerra, que nós estamos vivendo, especificamente do que a gente vai tratar aqui na educação. Então, é importante frisar que a gente não vem aqui colocar receitas, porque não existem, né, ou trazer verdades absolutas. Nós traremos à luz da legislação educacional e das concepções pedagógicas, né, das orientações pedagógicas, que também são amparadas da perspectiva legal, como as escolas estão vivendo esse momento e como é que elas podem se reorganizar para retomar, né, pouco a pouco, o processo educativo a que os alunos têm direito. Então, a gente, claro, na nossa fala, tanto eu como o Tiago teremos um tempo de discussão e depois o professor Wilson também fará intervenções e vai realizar o processo de mediação das perguntas de vocês. Enfim, a gente vai abrir para discussão, porque a gente entende que é um processo extremamente salutar, né? Então, eu sou a professora Eliana Vanessa, para quem não me conhece. Uma apresentação rápida, professor Tiago e Wilson. Wilson ou... Pronto. Veja. Pode ser você. Tiago também, professor do curso de Pedagogia, não é? Como a professora Eliana colocou, nosso objetivo hoje é fazer uma discussão, não é? Não é trazer uma verdade, um caminho específico, mas apresentar alternativas, mediante o que a legislação coloca e algumas reflexões pedagógicas, mas a gente vai caminhando, não é? Porque hoje a gente está num campo de incertezas, estamos num campo muito novo, como assim a professora colocou ainda, não é? Na história não temos precedentes de uma situação tão globalizada, não é? Ocorreu sim, já em outros momentos, outras epidemias, mas não nesse patamar tão globalizado, não é tão intenso como está ocorrendo agora com a Covid-19. Então, nós traremos como a escola pode, não é, nesse momento, também contribuir nesse momento de isolamento social. Espero que vocês participem, que a nossa maior intenção hoje é, de fato, a interação, a participação de vocês ao longo de nossas falas. Eu sou o professor Wilson. Eu sou o professor Wilson e também estarei com vocês nesse momento de discussão, sobretudo fazendo algumas intervenções a partir das falas da professora Eliana e do professor Tiago, e também oportunizando que vocês, através do chat, possam estar interagindo. Então, vocês podem ir colocando as perguntas e eu vou fazendo essa intermediação na discussão a partir dos elementos que professora Eliana e professor Tiago estarão trazendo para essa tarde de hoje. Então, desejo que seja, de fato, uma tarde rica de reflexões e que possam incidir em nossas práticas nesse tempo de pandemia. Uhum. Bem, é importante que aos alunos da SES UNITA seja colocado, não é acrescido aí no chat, o nome completo e o número de matrícula, para que depois possamos validar, né, através de memorando, a coordenação de atividades complementares, a carga horária desse webinário. Então, por favor, alunos da SES UNITA, coloque no chat nome completo e número de matrícula. É muito importante o número de matrícula. Então, vamos lá. Eu fiz algumas telas para que vocês tenham, assim, possam anotar, né, do ponto de vista legal, artigos, né, da lei que validam e que orientam, na verdade, esse momento atual que nós estamos vivendo. Então, eu peço licença para iniciar aqui a apresentação.
Bem, dá para visualizar aí, Tiago? Dá sim, Eliana. Você pode abrir o slide. Pronto, Isso. vamos lá. Bem, o nosso tema, né, educação básica frente à pandemia, desafios legais e pedagógicos com a suspensão das aulas. É importante que nós percebamos que esse momento, como eu coloquei, não é um momento de ditar regras ou mostrar modelos, né? Toda essa discussão que está havendo do ponto de vista legal, a partir do Conselho Nacional de Educação, a partir do MEC, dos Conselhos Estaduais de Educação e municipais, eles estão relacionados a garantir aos alunos e alunas da educação básica a educação como direito, né, que é um preceito constitucional, que a LDB, né, como Lei da Educação, preconiza isso também, né, e coloca já no seu primeiro artigo a educação como um direito subjetivo, né, e aí, esse processo de educação, a gente não pode pensar que ele apenas ocorre dentro do espaço da escola, né? Dentro das quatro paredes ou dentro do ambiente escolar. O processo educacional ele ocorre em vários lugares, em várias instâncias. E aí, a partir desse preceito legal, é que essas discussões no conselho, elas vêm, né, acontecendo, circulando. Então, inicialmente, a gente quer colocar aqui que toda essa discussão, hoje, na verdade, o Conselho Nacional da Educação está votando, iria votar hoje, né, eu tive algumas reuniões no dia, então não pude acompanhar. O parecer que vai orientar os sistemas de ensino, né, públicos, como também privados. Então, essa votação do parecer é hoje, ou já aconteceu, e certamente amanhã a gente vai a par de toda essa discussão. Então, é necessário pensar que o que está sendo discutido, o objetivo é manter vínculo com a escola, né, possibilitar esse aluno, essa aluna, para que, dentro dos seus espaços, né, nas suas casas, eles tenham acesso, né, de certa forma, a esse processo, deem continuidade a esse processo educativo. Nesse momento, a gente não está discutindo uma continuidade de currículo, de diretrizes, do que a BNCC, a princípio, está colocando. Nesse primeiro momento, a discussão se dá do ponto de vista de manutenção de vínculo entre a escola e a família, entre a escola e os alunos. E a partir desse parecer é que nós teremos, né, uma orientação melhor para que cada sistema de ensino possa se organizar, porque cada sistema de ensino tem autonomia para isso. E aí a gente vai ver ao longo da nossa discussão. A princípio, né, são 5 pontos que eu vou focar, né? O primeiro, do calendário escolar e carga horária mínima a ser cumprida, né? A LDB, né, essa lei que rege a educação nacional, tanto a educação básica, superior, como técnica, ela coloca, já no seu artigo 23, que os sistemas de ensino, eles podem adequar os seus calendários diante das necessidades, das peculiaridades, né? Em nenhum momento a LDB coloca que é necessário que tenha uma padronização, não, né? Há uma autonomia para isso, e tendo uma necessidade, seja climática, não é? Seja na área da saúde, como está sendo agora, não é? Ou qualquer outra situação, esse calendário possa ser cumprido. É importante destacar também que não há a obrigatoriedade do calendário letivo ocorrer no mesmo ano que nós estamos vivendo, né, de acordo com o calendário civil. Então, obrigatoriamente, nós não precisamos vivenciar um calendário letivo, por exemplo, o calendário letivo de 2020 acabar no ano, né, civil de 2020. Certo? Então, é importante frisar isso. E a LDB já traz nesse artigo 23 essa possibilidade de adequação diante das necessidades dos sistemas de ensino. Então, a LDB já diz, olha, ocorrendo uma necessidade justificável, sim,
pode ocorrer uma flexibilização, pode ocorrer uma reorganização, né? Pode ocorrer alguma ruptura do que estava sendo previsto, do que se tinha planejado. Então, ela coloca, né, uma carga horária mínima nos artigos 24, que está relacionada ao ensino fundamental e médio, não é? Que é a obrigatoriedade dos 800 dias letivos, das 800 horas distribuídas nos 200 dias letivos, né? E que se tem uma frequência mínima desses alunos de 75%. No artigo 31, a LDB coloca a carga horária da educação infantil, onde é permitido que a criança tenha 60% da carga, da presença. Então, ensino fundamental e médio, 75%. Educação infantil, 60% é a carga horária, a presença mínima permitida na escola, né, a partir desse calendário instituído. Então, esses artigos, eles já colocam que os sistemas de ensino têm autonomia, desde que respeite esses 200 dias letivos e as suas 800 horas, não é? Mas aí vem uma medida provisória, né, que foi essa assinada no dia 1º de abril de 2020, a medida 934, não é? Assinada pelo presidente da República, que se ampara justamente no artigo 23 da LDB, que trata da adequação do calendário diante das necessidades. E aí, essa medida provisória, ela flexibiliza, ela retira os 200 dias letivos. Diante da pandemia, diante da grande, né, catástrofe na saúde que nós estamos vivenciando, ela retira essa prerrogativa dos 200 dias, né? O que está em discussão entre os educadores, né, e pesquisadores na área de legislação de ensino, né, gestores educacionais, tanto secretários de educação, como gestores de escolas privadas, é como nós vamos organizar 800 horas sem precisar trabalhar os 200 dias letivos. Isso a gente vai ver mais adiante, mas nós temos que ampliar aí o tempo do aluno na escola. E aí a gente vai ver algumas formas, né, que essa proposta, na verdade, que o Conselho Nacional da Educação traz, para que a gente compreenda como pode ocorrer isso, já que a gente não tem mais a obrigatoriedade, nesse momento, de forma emergencial, não é, de cumprir os 200 dias letivos. Então, uma vez falado, delimitado, para que a gente entenda qual é o tempo que nós vamos ter como carga horária mínima a ser cumprida, né? Hoje, nós não temos mais a necessidade dos 200 dias. Temos que cumprir as 800 horas, né? E essa questão foi amparada aí no artigo 23 e na medida provisória, especificamente. Aí nós vamos para a competência da gestão do calendário escolar, né? O próprio Conselho Nacional da Educação, nessa proposta de parecer, ele nos lembra que há autonomia dos sistemas de ensino. Então, os sistemas de ensino federal, estadual, municipal, eles têm autonomia de organizar e gerir o seu calendário escolar. O Conselho Nacional de Educação, ele existe para monitorar, né, como esse calendário está sendo desenvolvido, a qualidade da educação que está sendo ministrada pelos sistemas de ensino, e ele também tem a competência, né, de orientar do ponto de vista técnico os sistemas de ensino, sejam públicos ou privados. Então, não é de competência dele pensar o calendário, né? Não é de competência dele organizar um calendário, não. Ele vai orientar, ele pode, a partir dessas discussões, tanto é que houve, né, dia 20 foi anunciada essa proposta de parecer, e foi também aberto, né, uma consulta pública, um edital de consulta pública, para que municípios, né, para que até escolas privadas possam se inscrever e colaborar nesse processo, pensando como
pode ocorrer esses processos em cada sistema de ensino, dando alternativas, mas não é de sua competência ditar como será esse calendário, a organização desse calendário. Então, mais uma vez, a gente coloca, né, os artigos 16, 17 e 18 da LDB, que justamente dizem isso, né, que os sistemas de ensino federal, estadual, municipal e o privado, eles têm a incumbência de organizar, de executar, né, suas atividades através dos seus calendários com programas e projetos. Então, é essa autonomia que é dada perante esses artigos, né? E aí, é de competência desses sistemas de ensino também organizar essas atividades desde que cumpra o que o inciso 3 do artigo 12 coloca, que é a obrigatoriedade dos 200 dias letivos e as 800 horas. Mas agora, a partir desse decreto, nós sabemos que, nesse momento, distintamente, nós não teremos a obrigatoriedade dos 200 dias letivos. Então, tanto os sistemas públicos como os privados terão que organizar seus calendários em cima de 800 horas, né? Deixando de lado aí a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, ok? A terceira questão, né, que essa proposta coloca, é da reorganização do calendário escolar, né? Ele anuncia duas possibilidades, né? A reposição de forma presencial, porque o que o Conselho Nacional de Educação coloca é que todas as formas devem ser pensadas antes, né, vamos dizer, atentar apenas para as atividades não presenciais, né? Então, a forma de reposição, ela deve ser pensada a partir, né, da retirada de feriados, né, da priorização de períodos que seriam dedicados a recesso. Então, a gente tem que pensar que ao retornarmos de forma presencial, e a gente espera que logo, né, os sistemas, eles precisam ter em mente que nós não vamos trocar o ensino EAD pelo ensino presencial. Então, será necessário, sim, a reposição dessa carga horária de forma presencial, né? Sendo retirada as possibilidades, porque também o parecer coloca, né, que deve ocorrer toda uma reorganização da escola. Nós temos que receber esses alunos de forma diferenciada, nós temos que receber esses professores de forma diferenciada, nós temos que colocar nesse calendário momentos de formação para esses professores, de acolhimento, momento de acolhimento até psicológico para esses alunos. Então, é uma acolhida diferenciada, que as escolas têm que organizar e que têm que prever nesse calendário, porque nunca tínhamos vivenciado um isolamento social dessa magnitude, né? Então, certamente, nós precisamos também desse ato de cuidado para com os alunos e com a equipe de professores e de profissionais que fazem parte da escola. Então, a primeira questão essa reposição de forma presencial, ela vai ocorrer, não é? Mas nós poderemos, né, também contabilizar parte dessa carga horária com atividades pedagógicas não presenciais. Então, a todo momento, o Conselho Nacional da Educação tem colocado não apenas como aulas online, mas ele tem colocado como atividades pedagógicas não presenciais, porque elas podem ser online ou não, né? Podem ser síncronas ou assíncronas, né? Então, nesse sentido, ele orienta, né, esse parecer que as atividades pedagógicas, ela não vai tomar um montante, uma carga horária grande, mas sim ela pode ter um percentual, né, de carga horária a ser computada, e a gente vai ver isso mais adiante, a essas 800 horas. Mas para isso também é necessária uma validação por órgão competente. A escola, ela não vai dizer, eu vou adotar atividades online já como dia letivo, sem ter uma proposta
né, bem delineada, bem, né, planejada de como será vivenciada essas atividades, serão vivenciadas essas atividades. E aí a gente vai ver isso também na fala de Tiago, né. O meu quarto ponto, né, o quarto ponto a ser explanado é justamente essa reposição da carga horária, de forma presencial ao fim do período de emergência, né, da pandemia. Então, a primeira questão foi, como eu disse, né, as escolas e os privadas e os sistemas de ensino, eles poderão, né, sim, utilizar parte dessa carga horária com as atividades online, né? Mas ela também tem duas outras alternativas que o Conselho coloca, que é a utilização de períodos não previstos anteriormente, como recesso, como feriado, como sábado, como domingo, né? Desde que também respeite um tempo de descanso dos professores e dos alunos. Então, o parecer, ele coloca que dentro dessa reorganização do calendário, as escolas devem prever alguns dias, alguns sábados de intervalo, né? Porque, de fato, passaremos algum tempo fora, mas também, psicologicamente, né, humanamente impossível trabalharmos 7 dias da semana, né? Então, esse calendário, ele vai, sim, pode contar com o sábado, o domingo e o período de recesso, mas também, ele também tem que respeitar períodos de descanso para professor e aluno, né? Então, por isso, utilização de períodos não previstos anteriormente, pelo calendário anterior, que seria sábado, recesso, o mês de janeiro, né? Enfim. A outra possibilidade de reposição dessa carga horária na forma presencial, né, é a ampliação do tempo do aluno na escola, que aí, isso só é possível às escolas que não têm o turno da tarde, né? Porque ampliar o tempo do aluno da escola é fazer com que diariamente você pode ampliar 1 hora, 2 horas, né, além das 4 horas diárias, ou você pode realizar atividade no contraturno, utilizar o período da tarde todo, né? Então, essas duas possibilidades de reposição de forma presencial, né, utilizar períodos que não tinham sido previstos, como sábado, domingo, recesso, né? Sendo que tem que ter intervalos de descanso, e ampliar o tempo do aluno na escola, seja com 1 ou 2 horas diariamente, a partir da realidade da escola, ou com utilização de atividades no contraturno, certo? E a última questão legal que a gente apresenta é como essas atividades serão computadas, as não presenciais, né? Então, sim, o Conselho Nacional da Educação, né, ele diz que as escolas e os sistemas de ensino, eles podem computar essas atividades não presenciais ao término do ano letivo previsto, não é? Não é já pensar, já validar antes, ao final do término do ano letivo, né? Essas atividades junto à carga horária. Agora, como é que se dá isso? Os sistemas de ensino é que irão validar, né? Os municípios que têm sistemas próprios, a Secretaria de Educação deverá enviar ao Conselho Municipal de Educação, né, a proposta de como será essa aula não presencial, né? A gente tem que entender aí que a aula não presencial, ela pode ser online, ela pode ser a partir de atividades impressas, entregues aos alunos, principalmente na rede pública, nós sabemos, né? Aí há um dado nacional que há um percentual extremamente significativo de pessoas que não têm acesso à internet, e essas pessoas se concentram na escola pública, né? Então, essas pessoas, né, 58%, 52, entre 52 e 58%, se eu não me engano, aproximadamente não tem. Então, a essas crianças e alunos, a entrega de material impresso pode sim ser computada como atividade não presencial. Então, podemos utilizar
a plataformas online, né, com atividades online, atividade impressa para o aluno, sobretudo esses de escola, né, pública que não tem acesso, orientações educativas via rádio ou TV, né, o sistema TV, né, algum canal que disponibilize. Nós temos agora o exemplo, o governo do estado de Pernambuco está com aulas online, a partir da TV Pernambuco, né, podemos utilizar orientações via WhatsApp. Então, o parecer, ele traz várias possibilidades, indicações, que cada sistema de ensino e cada escola privada, porque é importante frisar que tudo isso está sendo colocado como possibilidades, porque nós temos uma diversidade muito grande. Né? Nós temos escolas privadas de bairro, né, que são registradas, mas que não têm um aparato do ponto de vista de sistema de informação que possibilite isso. Então, como é que essa escola que tem 150 alunos lá no bairro, ela vai desenvolver essa atividade online se ela não tem a condição, né? Então, ela pode gravar aulas de pequeno tempo para ser enviado para o WhatsApp para os pais, ela pode entregar o material escrito, enfim. Então, do mesmo jeito que ocorre com as escolas privadas, que têm realidades distintas e condições, né, pedagógicas, né, de material diferenciadas, também existem nas redes públicas de ensino. As diversidades regionais, né, as diversidades sociais, econômicas, né, familiares, são enormes. Então, não há como ditar um único modelo, né? O parecer, né, ele é muito claro, ele coloca algumas sugestões, mas os sistemas de ensino, eles têm total autonomia para adequar, primeiro, a partir da sua criatividade. Né, a partir da sua criatividade. Algo que possa ser construído e apresentado aos conselhos de educação que tenha consistência pedagógica. Então, não é só dizer, eu vou computar a carga horária que foi trabalhada de forma online como carga horária de dia letivo. Não, tem que se apresentar uma proposta aos sistemas de ensino, no caso, o sistema municipal, ao Conselho Municipal de Educação, não é? O sistema estadual, as escolas estaduais, ao Conselho Estadual de Educação. E geralmente, as escolas privadas, elas são, né, fiscalizadas pelo Conselho Estadual de Educação, a partir das gerências regionais de ensino também, né? Então, serão apresentadas a eles essa proposta que deve mostrar como serão dadas essas aulas, como será validada a presença do aluno, como será validada a presença do professor, né? Se esse professor está passando por processo de formação continuada para trabalhar com as mídias educativas, então como será realizado o processo de avaliação. Então, é interessante que os sistemas, as escolas, possam elaborar formas, evidências, que ela possa comprovar, porque o Ministério Público também, ele vai agir, a gente não pode esquecer disso, o Ministério Público, ele vai agir no processo de fiscalização dessas escolas. Então, o parecer, ele sugere até a construção de portfólios pelas escolas, né, de atividades, de registros dos mais variados, que possam ser apresentados a esses conselhos, né, e ao próprio Ministério Público, se a escola privada for questionada, ou se o sistema de ensino público for questionado. Então, sim, né, essas atividades, elas podem ser, né, atividades não presenciais, elas podem sim ser computadas, desde que ela tenha uma proposta organizada, sistemática, e que tenha evidências, porque, acima de tudo, o Conselho Nacional da Educação está para prezar pela educação de qualidade para todos os nossos alunos. Então, nós temos que, sim, desenvolver nesse processo, dentro de todas as adequações pedagógicas que nós vamos fazer, essa qualidade de ensino, né? Trazer os direitos de aprendizagem desses alunos a partir das possibilidades que cada sistema de ensino tem e que cada escola privada tem, certo? Então, eu penso que o professor Tiago deve se colocar agora, né? E aí, ao final, eu
também me coloco mais, se for necessário, tá certo? Ok, então nós estamos agora com a Eliana, não é? Esse panorama geral, a partir da legislação, trazendo essas reflexões, e agora o professor Tiago vai dando prosseguimento, e ao final eu vou trazendo alguma intervenção, inclusive partilhando algum questionamento que vocês possam colocar no chat. Então, podem utilizar o chat para colocar a sua mensagem, o seu questionamento. Boa tarde novamente a todas e todos, não é? Também vou pedir licença para colocar algumas telas aqui, certo? Bem breves também, nada com muita informação. Mas antes de mais nada, pensar aí o que me chamou muita atenção na fala de Eliana Vanessa, da professora Eliana, foi ao término, não é, a palavra criatividade, não é? Criatividade do nossos sistemas de ensino, de nossas escolas, de nossos professores. Nós estamos sendo, agora, de certa forma, obrigados a refletir sobre essa palavra, não é? A nos mobilizar para criar, não é? Criar em meio ao caos, não é? Criar em meio a uma tempestade que o Brasil está passando, que o mundo está passando, e que, como ela colocou no início também, ainda não temos o modelo, e não é nossa missão discutir aqui o modelo, que também no campo de discussão da legislação, eu acredito que ao término disso nós vamos ter ainda alguma modificação no que se refere às 800 horas, porque nós temos ainda muitas impossibilidades dessa, digamos, essa jornada, não é? Nas nossas escolas, de ter uma dupla jornada do aluno nas nossas escolas, por não conter espaço, não ter merenda para duplicar, não é? Então, é um exercício que todos vão ter que fazer. Então, eu penso que até ao término, alguma coisa pode ainda flexibilizar em relação às 800 horas, não é? E algumas pessoas já vêm caminhando também para isso. Então, mas aí eu fiquei para a gente conversar, né, do que, enquanto escola, enquanto professor, enquanto sistema, nós podemos fazer, não é? Eliana colocou aí prerrogativas legais, e eu vou apresentar algumas questões mais, digamos, pedagógicas, não é? Vocês estão vendo o material? Sim. Sim. Então, no primeiro momento, eu trago para a gente falar um pouco, não é? O que pode acarretar com a pandemia, o que a Liana também já trouxe, não é? Mas só para eu contextualizar mais minha fala. O próprio parecer que a Liana também trabalhou na sua fala, né? O parecer, não, a proposta de parecer, não é? De reorganização, de como vai ficar agora esse calendário escolar que o Conselho Nacional está se deslumbrando aí no estudo, ele traz que nós vamos ter uma dificuldade para a reposição de forma presencial da integralidade das aulas, suspensas ao final do período de emergência, não é? Que pode comprometer o calendário, já comprometeu o calendário de 2020, mas possivelmente pode comprometer o calendário de 2021 e, eventualmente, o de 22, não é? Tendo em vista que, mesmo com as atividades, como a Eliana também colocou, não presenciais, online ou não online, ainda essa carga horária que possivelmente os conselhos, né, os órgãos que vão validar essa carga horária, ela também não pode estar suprindo essa totalidade das 800 horas. Então, possivelmente, nós teremos um calendário estendido, não sei, é uma possível, não é? Não sei se um calendário aí entre julho a fevereiro do próximo ano, mas aí será também um exercício para a gente estar pensando. Possivelmente, não é, retrocessos do processo educacional, não é? Haja vista que a própria organização a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico colocou um relatório agora em abril, mostrando que ao passo que o aluno passa com esse déficit, não é, com essa ausência de uma educação sistemática, ele pode, não é, esquecer, ele pode perder o domínio cognitivo de algumas habilidades construídas na escola ou que estavam em processo. Então, nós podemos ter esse retrocesso, não é, educacional com essa interrupção abrupta, não é, desse processo.
como também danos estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa renda, como a ausência da merenda, estresse familiar, aumento de violência doméstica. Como estão essas crianças, ou melhor, como estão essas crianças em casa, com esses pais possivelmente alguns desempregados, faltando o dinheiro do próprio sustento, do aluguel e tudo mais, não é? Como também essa criança está vivenciando essa infância longe da escola, que muitas vezes esse complemento que algumas redes estão dando da merenda escolar não está suprindo, não é, as suas necessidades, vista que está sendo dividido para a família inteira, não só para ele, esse alimento que algumas redes estão distribuindo. E possivelmente, não é, o abandono e aumento da evasão escolar. A Unesco colocou, não é, que em um momento parecido na África, quando ocorreu aquela epidemia do Ebola, houve também a situação do isolamento e houve a questão da evasão escolar, não é? O momento de isolamento também ocasionou naquela época essa situação de evasão escolar. Então, são muitas questões que esse momento pandêmico pode ocorrer. E aí a gente vem com algumas questões, não é, legais e pedagógicas do que nós podemos fazer meio a isso, não é? E aí minha fala vai se basear em 3 pontos, não é? Articuladores. O primeiro ponto é manter a continuidade educativa, algo que a Eliana nomeou como vínculo, não é? Com a aprendizagem, vínculo com a família, e caminha também nesse sentido, não é? Nós, enquanto escola, enquanto rede, não é? Nós temos que entender que parar não é a solução nesse momento. Abandonar, cruzar os braços não é o momento. Nós precisamos reagir diante dessa situação, mostrando ao nosso aluno e aluna que estamos com eles, não é? Mostrando que a educação, ela conscientiza, ela liberta, mesmo em tempo de caos, não é? E que é através da educação que nós vamos encontrar caminhos possíveis para sair desse caos. Então, o que algumas pessoas têm adotado, o parar, esperar acontecer, não é? Eu acredito nesse momento, não é. Por quê? Não quero dizer que nós temos que, nesse momento, trabalhar toda aquela estruturação curricular que a própria BNCC vem apresentando, mas manter a continuidade educativa, se aproximar, não é, desse aluno, dessa aluna. Outro ponto que eu coloco é reagir e reinventar a profissão docente, não é? Claro que nós não sabemos, não é? Se perguntar para mim agora como que é alfabetizar online, eu não sei, porque eu também não defendo o EAD na alfabetização, na educação infantil. Mas eu também defendo que meu aluno da educação infantil e da alfabetização, ele precisa entender o que está acontecendo e que o professor, a escola, não abandonou ele, não é? Então, eu preciso estar próximo desse aluno. E sem necessariamente, eu acredito que a escola, necessariamente o professor, preocupado nesse momento com a validação dessa carga horária. Porque, ao meu ponto de vista, não é? O que vale agora é a infância, é a vida dessa pessoa, desse ser humano que está em casa, não é? Como eles estão em casa. Então, eu penso... Nós temos já várias discussões, como a Eliana colocou, de ponto de vista legal, de como possivelmente vai ser validada essa carga horária, mas esse meio momento é, enquanto professores, enquanto rede, enquanto escola, pensar que a gente não pode abandonar, que a gente tem que reinventar o estar próximo do aluno. Sei lá, se o estar próximo do meu aluno é mandar uma carta para ele, não é? E que ele mande outra carta, possivelmente. Se estar próximo orientar uma brincadeira para ser realizada na educação infantil, dizer pedagogicamente, eu sei, não é? O que aquela brincadeira pode desenvolver naquela criança, mas o pai possivelmente pode olhar somente como uma brincadeira qualquer, mas pode ser uma atividade de estar próximo ao meu aluno, não é? Orientar essa brincadeira, orientar uma leitura, mandar o livro, não é? Para esse aluno, para os pais lerem, enfim, nós precisamos encontrar estratégias, aí por isso eu digo que a palavra que a Eliana
colocou no final, foi uma palavra bem importante para esse momento, né, a criatividade, porque nós precisamos discutir com os pares, nesse momento, o que fazer, não é? Nós precisamos olhar para outras redes, nós precisamos olhar para outras práticas, não é, que estão tendo êxito, não é? E pensar o que vocês estão fazendo, o que nós também podemos fazer para não abandonar nosso aluno. Então, reinventar a profissão docente nesse momento é primordial, não é? Ou melhor, reinventar a escola, não é? Porque também nossa escola está sofrendo as resistências que ela mesma, ao longo do tempo, não é? Ela foi se impondo, não é? Hoje nós temos uma grande dificuldade, como a Eliana colocou mesmo, de acesso à internet dos nossos alunos. Porque nossa rede nacional de educação, não anteriormente acompanhando as novas tecnologias, o mundo globalizado e tudo mais, possibilitou aos alunos acesso à internet, não é? Houve um programa, não sei se ainda está no estado, de colocar tablets, né, para os nossos alunos da rede estadual. Enfim, eu estou levantando aqui hipóteses que poderia ter ocorrido. Eu também já coloquei a reinvenção da maneira de estar próximo, mas com intencionalidade pedagógica, não é? Vamos pensar alguma coisa que aquele aluno lembre desse processo educacional, não é? E, como eu coloquei antes, a brincadeira, muitas vezes, que você propõe para um aluno de educação infantil, orientando para o pai, olha, brinque de caça ao tesouro em casa, por exemplo. Aquela brincadeira, no primeiro momento, para o pai que não entende, pode parecer um passatempo. Mas para você, enquanto professora de pedagogia ou outra licenciatura, entende que aquela brincadeira vai desenvolver diversas habilidades nessa criança, né? Cognitivas, motoras, socioemocionais, não é? Enfim, culturais, enfim, vai estar proporcionando essa formação que também a família dá contempla, não é? Essa formação desse aluno. Outra questão de manter essa continuidade educativa é o diálogo com as famílias. Eu acredito que o diálogo permanente, não é? É uma forma muito interessante a gente estar mantendo o diálogo, perguntando como estão esses alunos, perguntando como estão as famílias, orientando essas famílias. A escola poderia agora, nesse momento de pandemia, nesse momento, por exemplo, que muitas pessoas perderam o emprego, fazer um movimento de cadastramento agora para o auxílio emergencial, por exemplo. Essa seria uma contribuição da escola, de manutenção do vínculo, né, de posicionamento político que a escola poderia estar mantendo. A escola poderia estar colocando carros de sons na rua, não é, orientando as famílias sobre algumas coisas de higiene, ligando para aqueles pais que têm celulares, colocando anúncios em rádio, TV, se a rede tiver condições de um canal na TV. Enfim, minha gente, eu acredito que agora também fazer nada, não é pretexto. Pretexto de quem não está com coragem. Pretexto de quem está com medo da ousadia, não é? Com medo de se posicionar, não é? Eu acho que agora não é esse momento da gente ter medo, não é? Eu acho que tudo que for feito, não é, para alcançar o máximo possível de alunos que estão em isolamento social, vai ser de forte valia para esse processo de manter a continuidade educativa. Outra questão que se tem perguntado, não e se tem discutido, é que nessa manutenção, não é, de continuidade educativa, continuidade de troca de experiências, continuidade de aprendizagens, de vivências, de interação, como fica a questão de pessoas, de crianças que, por exemplo, não têm acesso à internet, não é? E a Eliana já colocou na sua fala também a possibilidade legal do ensino remoto também de ser através de atividades não online,
não é? De ser atividades, de fato, de um estar próximo, que houve a emergência, houve a necessidade de estar próximo de forma diferenciada. Eu sei, por exemplo, minha rede, não, todos os meus alunos não têm acesso, mas eu sei que chega para ele uma atividade impressa, que chega para ele um livro, não é? Então, eu vou lá, eu vou tentar fazer isso, não é? Está se falando muito na questão da aula EAD, do ensino online, não é? Mas o ensino online também é uma alternativa, não é a única alternativa, não é? Existem outras alternativas. Agora, claro, que essas outras alternativas, nós também precisávamos de um olhar mais federativo, um olhar mais coordenado, não é? Do que nos está faltando para o momento, certo? É bom também registrar isso, que hoje nós não temos, a nível de MEC, uma coordenação, por exemplo, de um investimento extra para que ocorra esse tipo de compra de material, por exemplo, de livros didáticos, e que a escola teria que se virar do que já tinha. Então, vale também a gente destacar essa situação. Mas eu pontuo novamente, eu destaco novamente, não é? Que parar não é a solução. Abandonar nosso aluno não é a solução, não é? E outro ponto, o segundo ponto que eu coloco essa minha fala é reagir, não é? Algo que eu também já venho colocando no outro ponto, não é? Reagir. Reagir de qual maneira, não é? O EAD, ao meu ponto de vista, ao ponto de vista de alguns teóricos do campo da educação, o EAD é uma alternativa possível de complementação de aprendizagem, não é? Digamos, não bem visto ou mais adequado, não é? Para o ensino superior e possivelmente o ensino médio. Haja vista que esses alunos já têm um nível de compreensão, de autonomia, não é? Para o estudo individualizado, para a pesquisa, enfim. E considerando todas as situações que eu já coloquei. Então, o EAD, nesse momento, para mim, não é o que se adequa aos anos iniciais, não é? E não pensar para a educação infantil, não é? Eu também não percebo a EAD como uma possibilidade para a educação infantil. Algo que a gente coloca para os anos iniciais e a educação infantil, não é? Desse estar próximo, é exatamente esse ensino remoto, que pode ser online, não é? Ou não online, sem essa mediação. E mais, é bom destacar que tudo que a gente está falando aqui, que eu estou falando aqui, a questão de levar essas atividades, não é? Através do ensino remoto, é uma necessidade, é uma alternativa excepcional para a gente usá-la na emergência, dentro desse movimento que está ocorrendo de pandemia, não é? Não é uma metodologia que agora a gente vai consagrá-la como um recurso universal que deve ser agora habilitado para os anos iniciais, a educação infantil. Por quê? A gente tem que considerar que, por exemplo, o professor da educação infantil, a professora ou o professor das séries iniciais, são professores bastante específicos, não é? Por exemplo, o processo de alfabetização não ocorre através somente da transmissão de uma regra de codificação de símbolos, né? Ocorre através de uma interação, de constantes jogos, não é? Com esses alunos. Se fosse fácil, ou tão fácil, alfabetizar uma criança, por exemplo, colocaríamos uma videoaula com o melhor professor, que eu também não considero que exista o melhor professor. Eu penso que existem práticas singulares, cada prática é singular. Então, se eu fosse nessa lógica da normalidade, eu colocaria um melhor professor, uma videoaula, e colocaria para todos os alunos esse processo de alfabetização. Isso não ocorre, não é? O processo de alfabetização é muito dependente do contexto que o aluno está inserido, não é? Das práticas alfabetizadoras que esse aluno tem na casa, tem na escola, que vem desenvolvendo nessa escola. Então, nesse processo de puramente interação, não é? Então, o que nós estamos colocando agora são
atividades de cunho emergencial, não é? Não abandonar o aluno em meio à crise. Isso que nós estamos colocando aqui. Mas não quer dizer que eu estou defendendo o ensino remoto para a gente futuramente discutir a redução das 800 horas e dizer que a escola pode ter um tutor de alfabetização. Isso não se aplica, isso eu não concebo, certo? Mas que o professor da educação infantil, a professora do ensino dos anos iniciais e o ensino fundamental precisam reagir, não é? Como também em outros níveis, precisam reagir. Reagir, não é? Como eu já tinha colocado, vai lá, se a gente consegue, não é, trabalhar o WhatsApp, não é, com esses pais, não consegue trabalhar através de ligação, consegue trabalhar através de carro de som, consegue TV, rádio, correios, não é? Mandar atividades via correio. Ao momento que as famílias estão recebendo, algumas escolas estão entregando kits, alimentações para esses alunos. Por que não enviar naquele kit, não é? Um livro, alguma atividade, não é? Alguma coisa, não é? Enfim, nós precisamos, e cada um aqui, não é? Cada um professor ou professora conhece sua realidade, cada secretário de educação conhece sua realidade, cada gestor escolar conhece sua realidade. Então, dentro dessa perspectiva, cada um vai encontrando as possíveis alternativas, não é? Por isso, quando a gente iniciou hoje a fala, nós pontuamos que nós não estamos com um processo, não é, fechado de hoje trabalhar com vocês a melhor alternativa de sair da escola sair em meio a essa pandemia, não é? Outra maneira da gente também reagir, não é, muito importante, é a formação continuada de professores e professoras. O professor não pode abandonar o aluno, não é? A rede não pode abandonar o aluno. O gestor não pode abandonar o aluno. Como também a rede municipal, estadual, não é? A União não pode abandonar o professor nesse momento, não é? Nós temos que manter um vínculo formativo com esse professor também. Nós estamos aí com um desafio enorme, que é a vivência na prática da nossa BNCC. Alguns professores, por exemplo, estão com dificuldade ainda, porque parece para alguns que só mudou o nome, que só mudou o lugar onde antes colocava o conteúdo no currículo. Mas não é isso. Nós mudamos conceitualmente as práticas educativas, não é? Nós mudamos como fazer, não é? Esse processo educativo a partir da nossa BNCC. Então, este é um momento do professor e da professora estar em momento formativo também. Este é o momento do professor e da professora, como a Eliana também colocou, está em acompanhamento psicológico, que possivelmente eles estão enfrentando, não é, diversas situações. Este também é o momento da professora e do professor estarem, não é, em formações que ajudem eles a lidar com essas novas tecnologias que a escola, né, vem reagindo em algumas situações, não é? Que a escola vem resistindo, melhor dizer, não é? Em algumas situações às novas tecnologias. Então, nós precisamos que esses professores pensem essa continuidade agora, não é? Desse processo educativo, não é? E também pensem o pós-crise, não é? Que eles pensem como receber esses alunos novamente. Mas, para isso, como essa dinâmica é uma situação nova, é necessário uma formação continuada entre os pares, não é? É necessário uma formação, um pensar coletivo entre os pares, que é a formação continuada. Então, o professor precisa estar também com uma periodicidade de formação, para ele também ter condições, né, substanciais para reagir, não é? Então, pensem aí, de fato, que eu acredito que a Eliana termina sua fala com uma palavra muito interessante, que é a criatividade. Veja que todas as esferas, que todos os sujeitos da escola precisam exercer, precisam pensar o que fazer para isso e ter criatividade. Outra questão que eu coloco é exatamente essa que eu venho terminando minha fala. E o pós-crise, né? E o depois de tudo isso? O que vamos fazer, não é? Certamente, eu adianto, não seremos mais os mesmos, não é?
certamente nós estaremos com outro olhar do que a escola é, não é? Do que ela pode ser, do que ela pode significar. Então, eu acredito que há necessidade, não é, da gente pensar essa criação de novos ambientes de aprendizagem escolares, não é? Ficamos muito dependentes da escola em quatro paredes. Isso está nítido agora na época da pandemia, não é? A escola, o nosso aluno mudou, não é? Mas a escola não mudou. Veja que a dificuldade de algumas redes reagirem frente a esse caos, não é? Porque não se imaginava um processo longe das quatro paredes da escola. Então, eu acredito que a criação de novos ambientes de aprendizagem vai ser necessário nesse pós-crise, não é? Após crise, dinâmicas, não é? Não adianta agora, nesse momento, a gente pensar que quando voltar, vai ser aquela aceleração, vai acelerar o carro e o aluno vai ter que aprender tudo. Não. Porque o meu aluno, a minha aluna, ela pode estar chegando com várias fragilidades emocionais, não é? De possivelmente ver a mãe apanhando, de possivelmente ver o pai bebendo porque está desempregado, não tem dinheiro para casa, quebrando. Possivelmente ele mesmo está sendo agredido em casa. Então, o diálogo e a escuta atenta ao meu aluno será a primeira tarefa do educador e da educadora, não é? Não adianta, nesse momento, o professor, a professora ficar pensando, quando voltar tudo, eu vou dar uma continuidade, vou trabalhar 2 conteúdos numa aula só. Isso não vale, não é? Por quê? A nossa criança, não é? Ela está também em isolamento. Ela também está sendo afetada de alguma forma, não é? Claro que isso não é a totalidade, mas algumas sim. E nós temos que trabalhar com essa possibilidade. Então, o reaproximar a criança da escola, o reaproximar de práticas sistematizadas, não é? Que até então eles estavam um pouco distantes. Então, vai ser uma tarefa também criativa, não é? Inventiva, por que não? Para o professor e a professora. Desde o momento, eu já estou acabando, viu? Desde o momento que eu coloquei, não é, a questão da criatividade, não é, de manter o vínculo, não é, manter a continuidade educativa, o primeiro ponto que eu abordei, eu dizia que a necessidade de reaprender, não é, de reinventar a profissão. Certamente, o momento pós-crise vai ser um momento crucial para o professor despertar essa sensibilidade e reaprender a profissão, não é? Que nós estaremos passando, que nossas escolas estarão passando. Reinventar a escola, não é? Nos aspectos ecológicos, digitais e demandas pós-modernas. Assim como eu disse no início de falar sobre os novos espaços, os novos ambientes de aprendizagem, nossa escola precisa se situar na pós-modernidade, não é? Essa escola precisa de situar o seu campo de formação nesse lugar que não contempla mais certas práticas, não é? Para tudo isso, eu penso, não é, que a palavra cooperação é a palavra pós-crise, não é? Diz todos e todas que compõem a escola, comunidade de pais, comunidade de profissionais, de alunos, cooperar para que seja criado estratégias, que seja coletivamente construída uma proposta estratégica para esse pós-crise, não é? Então, de fato, nós, nesse momento, né, precisamos desse aprender, não é, no coletivo, não é? Nós precisamos nos manter conectados de alguma forma, não é? Ouvindo, não é, o nosso aluno, manter aí nossa criatividade, nossa invenção bem exercitada para a gente pensar o que vamos fazer. E aí, eu acredito que seria agora o momento, não é, da nossa pergunta, não é? Nossas dúvidas, não é? O que vocês aí... Então, nós vamos, nesse momento, abrir um espaço. Até então, não chegou nenhum questionamento, não. Mas eu gostaria de fazer uma intervenção colocando uma pergunta rapidamente e vocês, ao responderem, você e a Eliana, o pessoal se sinta à vontade para colocar outros questionamentos.
Bom, eu gostaria de pegar dois pilares da educação infantil que, creio, resumem bem a atuação da escola nesse tempo de pandemia e pós-pandemia. Esses dois pilares, educar e cuidar. Está bem presente na fala de Eliana e de Tiago que a escola precisa se preocupar, sim, com o processo de escolarização, a aprendizagem do aluno, mas aliado à situação social que esse tempo traz nuances próprias, não é? Então, educar e cuidar seriam os dois elementos imbricados em qualquer projeto de escola nesse momento. E educar e cuidar não é só da criança, não, da educação infantil. Seja de que nível for, nós precisamos sempre pensar nesses dois pilares. E qualquer iniciativa que se pense da escola, seja nesse tempo de pandemia, essas iniciativas que vocês colocaram, seja do ponto de vista legal, as possibilidades que a Eliana colocou, seja do ponto de vista pedagógico, esses elementos que o Tiago trouxe, essas iniciativas, elas dependem necessariamente da participação da família, né? A participação da família é crucial nesse momento, né? E quando eu digo família, vejam a diversidade de compreensão do que é família hoje. Família não é tão somente resumida ao núcleo familiar, pai, mãe, filhos. Há famílias, como vocês bem sabem, cujo mantenedor são os avós, né? E assim por diante. Então, é preciso pensar nessas iniciativas dependentes da família, então, esse diálogo permanente com a família. Então, meu grande questionamento nesse momento, para vocês comentarem um pouco, é como, de fato, a escola, já que esse era um desafio sempre presente, como a escola aproximar a família, né, nesse debate, já que a palavra que você dizia, Tiago, é cooperação, e a Eliana dizia criatividade. Então, mais do que nunca, a gente precisa de cooperação e criatividade na relação com a família. Então, como é que vocês veem o papel da família no contexto da ação da escola nesse tempo de pandemia? Seria esse o questionamento, para vocês aprofundarem um pouco mais. Bem, sim. É extremamente importante, né, esse processo de aproximação da escola enquanto instituição social, né, legalmente habilitada a desenvolver o conhecimento, né, o processo educativo, a família, que é um núcleo central também, institucional, que promove a educação também junto a seus filhos. Então, eu penso que, especificamente do ponto de vista legal, Wilson, termos o cuidado, a princípio, de não transferirmos para a família a ação que é escolar. A gente não pode, nesse momento, nós temos que criar mecanismos, né, a inventividade que é inerente a nós, ao educador, né, nós todos somos educadores, então, a inventividade, a criatividade, as possibilidades que a escola, de forma coletiva, né, eu sempre gosto de tratar nas minhas aulas o coletivo institucional, né, pode desenvolver para aproximar essas famílias, na sensibilização, na compreensão das suas situações, das suas necessidades, né? Algumas experiências, por exemplo, criação de grupos de WhatsApp, né? Particularmente, eu disse já em sala e comentei com vocês, eu tenho 35 grupos, né? Sou gestora de uma escola da rede, 35 grupos com pais e alunos, né? Então, essa é a forma, a princípio, que eu tenho, que eu estou mantendo contato com esses pais, né, e assim, sempre mantive, na verdade. Nós temos pessoas, líderes comunitários, que podem nos aproximar, né, dessas famílias, no sentido de entregar comunicados, enfim, então a gente tem que ver, porque de fato essa família é nossa parceira nesse momento, e sem ela a gente não vai conseguir levar a esses alunos o que a gente pretende enquanto escola, né, enquanto ação educativa, mas é importante também, mesmo diante, e esse reconhecimento das necessidades, das fragilidades que essas famílias têm, né, se colocar sempre pronto para ajudar em vários pontos de vista, mas é importante, sobretudo,
sobretudo, não delegar à família a função que é da escola, não transferir responsabilidade, pensando que o pai, a mãe, a avó, a tia, quem está cuidando da criança, tem agora a obrigatoriedade de ensinar o que é de competência da escola, né? Mas essa aproximação se dará, sobretudo, num processo de orientação, né? Sensibilizarmos essa família para estar próximo da gente e orientarmos essa família com ações educativas, né? Como o Tiago disse, o parecer ele traz, porque infelizmente a gente não tem tempo, mas ele traz sugestões desde a educação infantil, aos anos iniciais, ao ensino médio, a educação de jovens e adultos, né, no ensino superior, de como devem ser desenvolvidas essas ações. Então, são ações de acolhimento, ações de orientação, né, nesse momento não deve ser pensada essa questão de continuidade de conteúdos apenas, mas principalmente de reconhecimento, né, de como essa família está, né, vivenciando todo esse processo de afastamento social, né, e como ela pode colaborar conosco nesse processo, né, de cuidar dessa criança, desse aluno, que é nosso também. Só para contribuir um pouco, não é? Só trazer um olhar, não é? A gente, quando você fala a questão do educar, não é? E do educar, haja visto que é uma dimensão muito discutida e legalmente trabalhada para a educação infantil. Então, eu vou me especificar agora a educação infantil nessa questão do educar e do cuidar. A nossa BNCC, por exemplo, Wilson, como você sabe, e os outros colegas, ela garante à educação infantil 6 direitos, não é? Que é o brincar, que é o expressar, o conhecer-se, o conviver, o participar e o explorar. Esses 6 direitos, a partir de orientações, desse vínculo que a escola se mantém com a família, não é? Esses 6 direitos podem ser contemplados pela própria família, sem especificamente o que a Eliana diz da transferência desse ensino sistematizado que é papel da escola. Por isso, até mesmo, eu não vejo a necessidade, né, de apostilamento para a educação infantil nesse momento. Não é? Por quê? A interação, não é? Explorar a casa, não é, da criança, o ambiente onde ela está inserida, não é? Pode estar proporcionando a ela essa interação entre sujeitos, não é? Então, eu acredito, o conviver com outras pessoas, não é? O brincar pode estar presente. Então, o que a escola, ao meu ver, neste primeiro momento, para a educação infantil, deveria estar se exercitando, era de pensar em atividades, não é, para que esses 6 direitos da aprendizagem sejam garantidos em casa, não é? Porque no momento que aquela criança, por exemplo, a escola prepara uma orientação de resgate a jogos antigos, por exemplo, pula corda na casa, sei lá, caça ao tesouro, bolinha de gude, enfim, do que a comunidade tem, do que na casa tem, sem necessariamente ter coisas externas. A partir dessa orientação, não é, de coisas, de atividades, não é, lúdicas, recreativas, essa criança poderia estar desenvolvendo esses 6 direitos de aprendizagem. Agora que a discussão já para os anos iniciais é de um vínculo formativo, não é? Que a criança não percebesse um rompimento. Mas que, de fato, não é a introdução do que está se falando agora de conteúdos novos, de continuidade de um programa curricular que estava sendo vivenciada, baseado pela BNCC, mas sim as séries de alfabetização, jogos, não é? Dinâmicas com essas crianças, que, ao retornar, não é, também os professores não vão conseguir, não é, ao meu ver, não sei aí se os demais concordam, e aí eu penso como professor da educação básica, ao retornar, a gente não vai conseguir dar conta de tudo que era para ser vivenciado no 5º ano, no 2º ano, e a escola, de forma coletiva, vai precisar pensar, não é, refletir sobre suas práticas e dizer, não é? E pensar, olha, o que nós podemos agora, de forma emergencial, não é? Após aquela acolhida,
trabalhar com esses alunos, não é? Não quero dizer aqui que existem hierarquias de conhecimento, longe de mim, não é? Mas o que, por exemplo, naquela série do primeiro ano, não é? O que de fato a gente não pode é deixar de trabalhar, não é? Então, porque a gente está nítido que não vamos dar continuidade, não é, a tudo, não é, que nós estávamos vivenciando, né? Porque às vezes, né, quem é professor sabe, um ano de 200 dias letivos se torna pouco ainda, né, para tantas discussões, tantas construções, não é, que nós fazemos com nossos alunos, não é? A própria ampliação, não é, de tempo na escola deveria ser uma proposta a nível nacional, não é? De uma educação de fato integral que desenvolvesse, né, a partir, não só a partir do tempo, que não é assim que a gente concebe a educação integral, mas que esse aluno tivesse mais tempo na escola para vivenciar outras atividades para que ele se desenvolvesse de forma integral, não é? É por aí que eu vou trazendo, Wilson. Não sei se Ok, Tiago. respondo. Chegaram algumas perguntas que têm relação ao que você já colocava nessa última fala sua, e eu acho que a resposta já foi se dando. São perguntas de Joyce, Geisiane e Wagner, que vão nessa direção de como a educação infantil ela se dinamiza nesse contexto, não é? Mas uma pergunta de Meuri, acho que chama a atenção, e depois também seguida por uma outra pessoa, foi Rosângela, não é? Essa pergunta, eu acho que com essa pergunta a gente já vai finalizando, porque já estamos no tempo de discussão, né, que nós havíamos previsto, não é? Então, eu acho que vou colocar essa pergunta e eu acho que Eliana e Tiago já vão se colocando e suas palavras finais, porque eu acho que o debate se abre, esse não é o primeiro webinário, não vai se resumir a esse, nós podemos marcar outros. A pergunta estão vendo aí, mas é em relação ao depois, se o governo ele vai fazer uso desse tempo que estamos vivenciando para incrementar ainda mais aquela proposta por muitos educadores e teóricos criticada, que é, na educação básica, o ensino à distância. Né? Então, é preciso que nós tenhamos cuidado com isso, os teóricos têm que colocar. Isso. Então, vocês podem ir se colocando diante desse questionamento e também a palavra final de vocês para a gente ir encerrando. Olha, minha gente, primeiramente, dizer, né, que as turmas que eu leciono, me conhecem de eu não defender o EAD na educação básica, não é? Principalmente na educação infantil e nos anos iniciais. Eu não concebo, não é, um processo sistematizado de alfabetização a partir do EAD, não é? Então, o que agora, para o momento, nós precisamos, não é reagir, se aproximar desse aluno, mas que não vá nos dar margem para dizer, olha, aquela atividade que foi vivenciada online surtiu efeito e agora vai ser padronizada para as séries iniciais, não é? Nós estamos agindo na emergência. Nós estamos em uma situação emergencial, de caos. Então, tudo que está sendo proposto, não é? Essas alternativas é para o momento atual. Agora, quando retornarmos, eu acredito, não é? E vou continuar vendo e defendendo que o EAD não se aplica à educação infantil e também às séries iniciais. Agora, não é? Como uma complementação, não é? Um estudo complementar, digamos, a quarto e quinto ano, não é? Quem sabe, não é? E isso aí a gente precisa discutir. Agora, colocar uma criança, não é? Numa tela para estar sozinho, não é? E assim, tendo em vista também o nível de comprometimento de nossos pais, tudo mais, não é? Eu acho que também é um momento importante que nós estamos vivendo, que os pais estão reconhecendo, vários pais me ligaram, me reconhecendo enquanto professor da educação básica, e aquilo ali foi muito feliz naquele momento, para os meus colegas também, que dizer que o aluno precisa da escola, não é? Houve também uma onda, Wilson, acho que o ano retrasado, foi até para o Supremo, dos pais querendo educar em casa, o ensino home office, não é? Assim, que é a discussão. Homeschool. Isso, Aliana, obrigada aí, desculpa aí. Então,
eu acredito que agora é o momento de os pais também estar vendo que a escola ainda é necessária, né? Que a escola é essa instituição especializada para trabalhar o ensino intencional, né? Trabalhar de forma sistemática. Então, a família complementa o processo de educação da criança, sim, mas a escola também complementa com essa parte de educação formalizada. No mais, eu peço obrigado a todas e a todos que assistiram, né, a gente, dizer ao quinto período que aqui 15 minutos estamos lá na nossa sala, discutindo pedagogia do oprimido, terceiro capítulo, certo? Dizer também, a gente já, eu acho que a partir das questões, eu acho que um próximo webinar, falando sobre o EAD na educação infantil, e eu gostaria muito de fazer e discutir com vocês, não é? Sobre a educação infantil e o ensino EAD, e em tempo de pandemia, e vamos conversar com a coordenação do curso, ver o que ela acha, não é? Para depois a gente estar combinando com vocês. Então, obrigado e boa noite a todos e a todas. Bem, as considerações finais, né? Em relação a isso, Wilson, realmente é preocupante que isso seja levado para outra conotação, né? De regulação de um tempo em EAD na educação básica, né? Mas, a princípio, essa discussão de fato, né, como já colocou o Tiago, ela é momentânea, ela é para esse período emergencial, né? Essas atividades, tanto é que a própria legislação coloca que o EAD, ele não deve ser vivenciado, né, pelas turmas de educação infantil e anos iniciais. O que a legislação coloca como sendo possível, como ação complementar, né, como atividades complementares, a partir do 6º ano do ensino fundamental. Então, 6º ano, ensino médio, ensino superior, né, cursos técnicos. Sim, então, como ação complementar, atividades complementares. E, para os anos iniciais, como eu coloquei, o próprio parecer traz sugestões, né? Muitos colocaram aí que conteúdos vão ser trabalhados, eu dei uma, né? Como é que eu vou dar continuidade no meu conteúdo? Você acha que o menino aprende mesmo, se é necessário essa presença? Mas justamente é isso. A intenção não é dar continuidade nesse processo, né? De conteúdo, do que estava sendo programado no planejamento inicial, mas de desenvolver práticas alternativas, né, educativas, que também acontece na brincadeira, que acontece no jogo, que acontece a partir da construção de um desenho, de um texto que se faça. Então, esse momento de validação do EAD para a educação básica ocorrerá a partir de uma proposta bem definida, articulada, como eu disse, como será, né, desde o processo avaliativo, a presença do menino, né, validada pelos conselhos, mas para atender esse momento de emergência, né, de pandemia. Então, antes de tudo, os desafios que nós temos, tanto do ponto de vista legal como pedagógico, inicialmente reconhecer a grande diversidade que a gente tem, né, em todo o país, de todos os pontos de vista, para adequar essas questões da legalidade, né, aos aspectos pedagógicos a cada realidade. Então, eu penso que esse webinário, né, como o Wilson disse, já passou do tempo, então nos ajuda, de fato, a repensar outros momentos de discussão como esse. Eu agradeço ao professor Tiago e ao professor Wilson, e a todos vocês, né, houve momentos aqui que a gente estava com 65 pessoas, então foi bem significativo para a gente, enquanto, né, coordenação de curso, colegas de trabalho, sei que colegas do curso também estão aí, Kênia, Niédia, né, eu não sei se Silvia e Jussara deu para entrar, mas, enfim, vocês abrilhantaram o nosso webinário, viu, pela presença. Muito obrigada. Wilson? Boa noite a todos. Também faço minhas as palavras de Eliana e Tiago, no sentido de agradecer e de propor que esse diálogo continue em outros momentos, né? Seja por webinário, seja em momentos presenciais, quando o tempo assim nos permitir. Mas foi muito bom e eu agradeço também a todos. Uma boa noite.
Boa noite.